Olá, bom dia, irmãos, irmãs, amigos, amigas da RD. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus e o tema geral que temos escolhido para caracterizar os nossos estudos nesse Evangelho é uma vida nova para todos. Eu gostaria de iniciar trazendo duas observações a título de introdução. A primeira sobre o Evangelho de Mateus, o contexto daquelas pessoas que não apenas ouviram Jesus, mas também as que leram primeiramente esse Evangelho. E a segunda observação sobre o nosso contexto de hoje, o nosso contexto sobretudo de pandemia que nós estamos vivendo. Esse evangelho visa mostrar que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, e que a sua missão é trazer o reino de Deus ao alcance do homem. Para aqueles primeiros ouvintes e leitores, para aqueles que viram e ouviram as ações de Jesus, viram seus milagres, as suas palavras, era um pouco difícil identificá-lo como o Messias que eles esperavam. Porque Messias, ou Mashiach, em hebraico, significa ungido. E não havia unção de servos, somente de reis, de profetas e sacerdotes. Eles aguardavam um profeta semelhante a Moisés, como está em Deuteronômio 18:15. Depois você pode conferir lá. Ou um rei como Davi, como está em Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ainda no verso 6, porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ainda no verso 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então, 700 anos depois dessa profecia de Isaías, e após 400 anos de silêncio profético, e séculos de servidão a outros povos, surge alguém especial, alguém com poderes miraculosos e com palavra de autoridade. As multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina. Conforme o Evangelho de João, após a primeira multiplicação dos pães, até quiseram torná-lo rei. Porém, quando ele assume o papel de servo, a humildade da obediência, eles estranharam muito. Seria ele realmente ungido? Esse evangelho, então, vem afirmar essa messianidade de Jesus e a realidade da proximidade do reino de Deus. Não, porém, como eles esperavam, mas como Deus desejava fazer. Uma segunda observação introdutória é que pode parecer alienação falar em vida nova para todos quando a própria sobrevivência está em xeque. Quando o que mais desejamos nos dias de hoje é apenas a volta à normalidade. A normalidade como nós a conhecíamos, o simples direito de desfrutar da vida. Então, eu gostaria de demonstrar que não se trata de alienação, de ignorar a morte e os seus mecanismos tão eficientes, incluindo às vezes a própria maldade humana, ou quem sabe os mecanismos naturais mesmo. Não se trata de fechar os olhos à realidade, aos perigos que fazem a própria humanidade se curvar a forças maiores.
Não se trata de nos abstrairmos da dor e do sofrimento quando a morte está tão perto que projeta a sua própria sombra sobre nós. Não, não se trata disso. Trata-se sim do fato de que nem a vida, nem a morte podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso está em Romanos capítulo 8. Trata-se de ser o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos capítulo 1. Então, nós não podemos deixar de falar. Trata-se, enfim, de trazer à memória o que me pode dar esperança, o que está em Lamentações capítulo 3. Com tudo isso em mente, vamos então ao texto de hoje, de Mateus capítulo 7, versos 12 a 29. Eu incluí também o verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Gostaria de lembrar que esse restante do capítulo 7 encerra o primeiro discurso de Jesus apresentado por Mateus, cujo título é A Justiça do Reino. Comentaristas dividem o Evangelho de Mateus em 5 discursos. Encerra, portanto, o Sermão do Monte, que é considerado a constituição do reino, porque determina
ou baliza a ética cristã. E é essa ética que permite o estabelecimento e a promoção da justiça do reino de Deus neste mundo. Na semana passada, o Felipe introduziu o capítulo 7, expondo sobre os relacionamentos dos cristãos, baseados em 4 valores do reino. Primeiro, misericórdia para com os irmãos. Segundo, discernimento para os que não são da família da fé. Terceiro, confiança em relação a Deus. E quarto, amor a todas as pessoas. Hoje, então, terminaremos o capítulo 7, encerrando o Sermão do Monte e, ao mesmo tempo, o primeiro discurso de Jesus, a justiça do reino. E eu quero propor, nessa manhã, que o reino de Deus sempre foi estabelecido segundo o propósito do amor de Deus, mediante a justiça de Deus, com a participação humana ou até apesar do homem. Para tentar esclarecer essa afirmação, vamos examinar 3 advertências do texto. A primeira advertência é: entrem pela porta estreita. Nós somos advertidos de que a porta para a vida, compreendida como a porta para o reino de Deus, é estreita. Somos também convidados, e mais do que isso, considerando o tempo verbal no imperativo, nós somos ordenados a escolher a porta estreita e o caminho apertado. Esse caminho e essa porta conduzem para a vida, ou seja, para o reino de Deus. A justiça de Deus já providenciou o caminho e a porta, isto é, o próprio Jesus Cristo, para termos acesso a toda a manifestação do seu amor. Entretanto, a realidade é que muitos, no sentido de a maioria, não entram por essa porta. É necessário tornar-se pequenino para conseguir passar por essa porta. Essa não é a porta dos senhores desse mundo iníquo. É antes a porta dos servos. É a passagem de serviço. É necessária a própria renúncia, a renúncia de si mesmo, para conseguir andar por esse caminho. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. A segunda advertência é: cuidado com os falsos profetas. E nós somos advertidos de que encontraremos pela estrada lobos disfarçados em ovelhas. Dissimular é a maior arte dos homens. Não é porque dizem Senhor, Senhor, que podem ser admitidos como profetas de Deus. Alguns até executam obras admiráveis, realizam milagres, demonstram autoridade espiritual. Mas olhem o que diz o texto no verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Assim, apesar desses homens, apesar desses lobos disfarçados, o reino de Deus vai sendo estabelecido na vida de muitos nesse mundo. Mas a advertência continua: vocês os reconhecerão por seus frutos. Árvore boa produz frutos bons. Videira produz uvas.
figueira, figos. Reparem o verso 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Alguns são tão arrogantes a ponto de achar que podem enganar o próprio Deus. Passamos então à terceira e última advertência. Seja prudente. E ser prudente aqui significa praticar as palavras de Jesus e não somente ouvi-las. É como diz a canção, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Ser prudente, então, é viver na prática a ética do reino. Tudo aquilo que Jesus acabara de pregar no Sermão do Monte e contribuir assim para o estabelecimento e a promoção da justiça do reino de Deus neste mundo. Então, Jesus se utiliza de uma metáfora de dois construtores. Eles construíram as suas casas possivelmente da melhor maneira possível, utilizando talvez os melhores materiais. Porém, havia uma diferença básica entre eles: o fundamento. O primeiro construtor, o prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. O segundo, o nécio, o imprudente, edificou sobre a areia da sabedoria e do conhecimento humano. Vindo a tempestade ou as tempestades da vida, os ventos e as enchentes das provações deram igualmente sobre aquelas casas. Aquela, porém, que tinha como fundamento a rocha da sabedoria e do conhecimento e do temor de Deus, essa permaneceu firme. Ser prudente é praticar as verdades de Cristo, é ter vida coerente. Eu gostaria de concluir lembrando que o profeta Isaías conclui no final do verso 7 do capítulo 9, que nós lemos na introdução, dizendo o seguinte: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, isto é, implantará o seu reino. Você deseja uma vida nova, uma casa firme, bem fundamentada na rocha, uma vida que enfrenta as intempéries, as tempestades dessa vida e permanece firme? Reconheça o Messias como o servo ungido de Deus. Entre pela porta estreita. Saiba reconhecer qual profecia vem de Deus. Seja praticante da palavra de Cristo e não somente ouvinte. Construa a sua vida sobre a rocha, sobre o fundamento da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por fim, saiba que isso é um privilégio estendido a nós. E a tantos que, ouvindo, creem e praticam a palavra de Cristo. Eu quero desejar um bom domingo, uma boa semana e que Deus nos abençoe e guarde. Amém.